nós estamos na nossa aula de número 8. Nas aulas anteriores falamos sobre os tipos de casamentos, as suas peculiaridades, né, as suas informações exclusivas ali de cada celebração. E aqui nessa aula, o que tem a ver com isso, com as aulas anteriores? Tem muita coisa a ver. Nós vamos ver aqui sobre o título honorífico de juiz de paz eclesiástico. Quando fala juiz de paz eclesiástico, o que você entende dessa nomenclatura? O que você entende disso? Vamos ver aqui. Um conceito geral nos traz a seguinte informação. Conceito de juiz de paz eclesiástico, que se refere ou pertence ao âmbito da igreja ou de seus sacerdotes eclesial. Aqui nesse trechinho, a gente já tem uma informação importante para entender o que se refere a essa palavra eclesiástico. Quando a gente fala juiz de paz, você lembra nas primeiras aulas que existe o juiz de paz que trabalha no cartório e existe o juiz de paz eclesiástico. E os dois não tem nada a ver um com o outro, cada um na sua particularidade, na sua função. O que trabalha no cartório está lá dentro dos requisitos que foi instituído na sua função ali, tá? E o juiz de paz eclesiástico, que é essa figura nossa aqui, da nossa esfera, digamos assim, e que traz essa palavra eclesiástico. Aqui diz tudo. Diz que esse juiz de paz, ele é do âmbito eclesial, é da igreja. Né? Essa palavrinha aí, eclésia, né? Vem do grego aí, que se traduz como igreja. Então, aqui diz tudo e já separa também essa questão do outro juiz de paz, porque esse é exclusivo da igreja, que se pode referir a qualquer membro pertencente à igreja. Isso aqui também foi bem esclarecido na aula anterior, na aula de número 7, né? Onde qualquer pessoa representante da igreja, pode ser um obreiro, pode ser um membro, não precisa ser necessariamente um pastor para ter, para exercer a função de juiz de paz eclesiástico. Mas, se você pode lembrar na aula anterior que é necessário ter autorização daquela determinada igreja. Aí então você vai ter que pedir ao seu pastor, à sua liderança, um documento que comprove ali para o cartório que você está autorizado por ela, mesmo que você seja membro, obreiro, diácono, evangelista ou missionário, qual função for, mas que você comprove para o cartório que você está autorizado por ela para celebrar o casamento. Essa autorização você vai pedir uma vez só, tá? Você não precisa pedir sempre. Pedir uma vez só, guarda essa autorização, a cópia você deixa lá no cartório, tá? E sempre vai usar ela quando for necessário. Agora, se você registrar lá num cartório específico, toda vez que você voltar para aquele cartório que você tem um registro, não vai precisar mais levar a documentação, tá bom? Então, o juiz de paz eclesiástico é esse da igreja. Não importa a função. Lógico que a gente tem aí essa função mais exercida por pastores, né? Devido até a facilidade mesmo e habilidade já na celebração, porque ele presta esse tipo de serviço já para a comunidade de forma voluntária, né? Mas como nós estamos vendo aqui também de forma profissional, ela pode ser exercida através do juiz de paz eclesiástico. Então, nesse conceito, a gente tem uma outra informação aqui, que é um indivíduo que pertence ao clero ou faz parte dos serviços sacerdotais. No caso, como eu já falei, sacerdote, padre ou pastor, tá? Vamos ao nosso próximo slide. O título juiz de paz eclesiástico, que aqui é o tema central dessa aula, né? É um título honorífico, já que cada ministro do Evangelho pode celebrar casamento religioso com efeito civil nos termos da lei. Bom, vamos entender então aqui
através dessas duas figuras, como se chega ao título juiz de paz eclesiástico. Primeiro vamos entender que é um título honorífico, tá? É um título, melhor dizendo, é um título. Não é uma profissão, digamos assim, regulamentada no sentido de profissão, tá? É regulamentado, sim. Nós já estamos cansados de ver aqui leis e mais leis sobre isso. Vamos continuar cansados na força de expressão, né? Vamos continuar vendo leis, todo regulamentado, reconhecido, mas não é uma profissão. Assim como algumas atividades que também têm uma regulamentação, mas que ainda não é reconhecido como, por exemplo, profissão, né? Deixa eu ver se me vem alguma aqui. Por exemplo, o psicanalista clínico, né? Tem muita gente que exerce a função de psicanalista clínico, mas ainda em nosso país não tem uma regulamentação como profissão. Mas nem por isso existe uma proibição de exercer. Pelo contrário, existe leis que fundamentam, que dão ali a legalidade do exercício dessa função. Por isso que eu chamo bastante de função, porque ainda não é uma profissão, né? Digamos assim, é uma prestação de serviço de forma autônoma, né? Onde uma pessoa capacitada, profissional, aí lógico que vem a palavra profissional no sentido que ela tem a capacitação para isso, né? Aí podemos dizer que são sinônimos na questão que eu chamo de profissional, mas não porque é uma profissão, mas pela capacitação que a pessoa tem de prestar aquele serviço, né? Então é um título honorífico. Então a primeira informação aqui que juiz de paz eclesiástica é um título. E o que é um título honorífico? Além de ser um título, é um título honorífico, não é qualquer título. O que é um título honorífico? Honorífico vem da palavra honra, né? É quando a pessoa ela recebe um título através de uma honraria, tá? Essa honraria ela pode se dar de várias maneiras. No nosso caso, eu vou explicar no próximo slide como que acontece esse título honorífico, mas vamos só ficar aqui que é um título honorífico, né? Agora, aqui é a informação que cabe para esse slide aqui. Já que cada ministro do evangelho pode celebrar casamento religioso com efeito civil. Olha só o que acontece. Então, o casamento, ele é civil. Aqui nessa figura, onde tem um senhor com uma faixa verde e amarela, né? Ali é um juiz de paz oficial, lá no cartório, celebrando o casamento civil, tá? E aqui nessa parte aqui, nós temos um pastor, né, com a gola parecida de um padre, mas é um pastor aqui nessa figura, tá? Celebrando um casamento religioso com efeito civil. O que acontece? Lá naquela primeira figura, que é aquele senhor celebrando o casamento civil lá no cartório, só o casamento civil, ele está investido da autoridade civil, celebrando o matrimônio, que é o casamento civil. Aqui, este pastor, ele também está celebrando o casamento religioso, só que ele também está investido da autoridade civil. É aqui que entra a questão. O casamento religioso ele pode ter o efeito civil nos termos da lei, correto? Quando ele está nos termos da lei, ele está substituindo aquela autoridade lá, a autoridade, o juiz de paz lá do cartório. Ele está assumindo o papel do juiz de paz lá do cartório, é isso mesmo. Quando ele está nos termos da lei, quando ele deu entrada lá no cartório para o casamento religioso com efeito civil, essa autorização, essa autoridade passou para ele. Então ele está sobre a investidura da autoridade civil. É daí que vem o título
juiz de paz. Por que juiz de paz? Porque ele assume a mesma função do juiz de paz lá do cartório. É daí que vem esse título. É um pastor? É um pastor. Mas ele agora está investido da autoridade de juiz de paz. Isso somado a um curso de juiz de paz eclesiástico, por exemplo, como este curso, e este curso te reconhecendo, te nomeando. Por isso que quando você termina o curso de juiz de paz eclesiástico, além da credencial de juiz de paz eclesiástico, você recebe também um chamado termo de nomeação. Nesse termo de nomeação, além do diploma que certifica que você tomou o curso, né? Além disso, você recebe um documento chamado termo de nomeação. Esse documento chamado termo de nomeação é o documento que comprova que você foi nomeado ao título honorífico de juiz de paz eclesiástico, porque, por lei, você está investido na forma da lei como um juiz de paz quando você está ali autorizado a celebrar o casamento religioso com efeito civil. Então, neste momento, você assume a função da autoridade civil, do juiz de paz lá do cartório. É por isso que nessa cerimônia que o juiz de paz eclesiástico ele celebra, primeiro, para você celebrar um matrimônio como juiz de paz eclesiástico, só você tomando o curso para você ter a investidura de juiz de paz eclesiástico. Porque você precisa ter o título. E quem é que vai dar o título para você? Uma instituição. Então a instituição ela te dá o título por reconhecimento que você fez o curso, um curso como esse, por exemplo, que te mostra todo o passo a passo, como você se tornar um celebrante de casamentos de excelência, de forma profissional, no sentido de que você tem capacidade para isso. Então a instituição, ela reconhece que você tomou o curso, que você concluiu o curso com êxito, e por isso você agora recebe o título de juiz de paz eclesiástico. Então, de posse desse título, você pode usar esse título no ato da cerimônia. Vou dar um exemplo. Como pastor, eu celebro o casamento religioso com efeito civil normalmente. Eu estou lá fazendo a cerimônia religiosa, depois levo a documentação lá para o cartório e tem um efeito civil. Como juiz de paz eclesiástico, tem um grande diferencial. Aqui começam os benefícios do curso, tá? Qual é o grande diferencial? Você pode, deixa eu abrir a tela aqui, você pode, por exemplo, fazer a chamada duas cerimônias em uma. Duas cerimônias em uma. Como que funciona? Como juiz de paz eclesiástico, você vai ler o termo perante os noivos, celebrando o matrimônio civil, tá? Aí as pessoas podem escolher, você pode fazer isso primeiro e depois o religioso, ou você pode fazer o religioso primeiro e depois o civil. Fica a sua escolha, não tem regra para isso. Eu estou dando um exemplo como se fosse o civil primeiro e depois o religioso, tá? Então vamos supor que você está fazendo o casamento em um salão de eventos. Nesse salão, você vai separar dois ambientes simples, tá? Separa o principal para o ato religioso, tá? E depois um espaçozinho simples no mesmo ambiente, tá? Uma mesinha, por exemplo. E ali naquela mesinha com microfone, com os noivos perante você, como juiz de paz eclesiástico, você vai celebrar o casamento civil. E aí você vai ler o termo do casamento que você vai levar depois para o cartório, né? Vocês estão perante mim, juiz de paz eclesiástico, tal. Fulana de tal, que passou a ser chamada tal, fulano de tal. E aí você faz a cerimônia civil. Olha só que bonito. Terminando ali, você vai chamar as testemunhas para assinar tal. Depois que você concluiu a cerimônia civil como juiz de paz eclesiástico, e você vai anunciar perante as pessoas que estão ali que você é um juiz de paz eclesiástico, vocês estão perante mim,
juiz de paz eclesiástico, então eu os declaro marido e mulher na forma da lei. Aí você terminou o casamento civil. Depois você vai, como autoridade religiosa, celebrar o matrimônio religioso. Aí você assume a autoridade religiosa naquele momento e vocês estão perante mim, perante Deus e tal. E aí vai seguindo toda a tramitação. Mais para frente, é lógico que eu vou dar dicas melhores, tá? Para você ter uma compreensão de como que você pode celebrar cada tipo de casamento. Mas aqui é só um resumão para você entender onde cabe o título honorífico de juiz de paz eclesiástico. E aí então você assume a autoridade religiosa e você faz duas cerimônias, a civil como juiz de paz eclesiástico, a religiosa como autoridade eclesiástica, duas cerimônias em uma. Então o título investido a ti é porque você está ali assumindo a autoridade civil. Então nessa hora, quando você está celebrando o casamento civil, você está assumindo o papel que o juiz de paz lá do cartório faria, que é celebrar o casamento civil. Por isso, nesse momento, é você quem é o juiz de paz. E aí então, somado à instituição que te deu a nomeação de juiz de paz eclesiástico, o título honorífico, o seu credenciamento e a investidura que você tem no ato do casamento religioso, nasce então o juiz de paz eclesiástico. Então nós temos aqui a figura, ali mais uma vez, do juiz de paz lá do cartório e o juiz de paz eclesiástico aqui já na sua investidura. Então o título honorífico de juiz de paz eclesiástico, ele nasce disso. Então, podemos dizer o seguinte, que o título honorífico é um título de honra, ou um título honorário, também chamado assim, ou um título concedido a indivíduos ou organizações. No geral, é assim que funcionam esses títulos, tá? Como um reconhecimento dos seus méritos ou honraria. No nosso caso de juiz de paz eclesiástico, seria honraria, tá? Você está sendo honrado de ter o direito de usar o título juiz de paz eclesiástico. Exemplo, através do curso de juiz de paz eclesiástico, você tem a honraria dada a ti para você usar o título de juiz de paz eclesiástico, tá bom? Esse título ele tem um reconhecimento, você pode ver lá no www.ocupações.com.br através do CBO 2631-15, tá? Você vai ver que tem um reconhecimento esse título e que ele também cabe a outras funções religiosas, tá bom? Então essa aula aqui foi só para esclarecer o porquê do título juiz de paz eclesiástico, e o que nós aprendemos é que a autoridade religiosa investida sobre o efeito civil da autoridade civil do juiz de paz lá do cartório, ele assume o papel do juiz de paz. E somado a um curso de juiz de paz eclesiástico, onde o pastor ele tem a honra de ser titulado ao título honorífico de juiz de paz eclesiástico, ele pode fazer uso desse título e então ter o diferencial na sua prestação de serviço, como por exemplo, no ato da celebração, onde pode ser feito duas cerimônias em uma. Mas depois nas próximas aulas nós vamos ver mais benefícios que traz para você esse curso, esse título, e como que você vai incrementar isso na prestação de serviço, sempre com essa visão que você vai estar oferecendo aí aos noivos, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.